Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então hoje, sábado, dia 13 de setembro, dia de São João Crisóstomo, também chamado de Boca de Ouro. Por que chamado de Boca de Ouro? Porque ele tinha palavras acertadas para defender a fé, palavras acertadas para falar com as pessoas, palavras acertadas de onde saíam louvores a Deus e alcançavam os corações. E aí fica o questionamento para nós. Eu tenho sido boca de ouro? O que tem saído da minha boca? O que tem saído dos meus lábios? Porque o Evangelho vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Então, sempre que eu me pego distraído, vamos pensar assim, e eu começo a falar besteiras e coisas que não são de Deus, significa que meu coração não está cheio de Deus. Porque se meu coração estiver cheio de Deus, a única coisa que vai sair da minha boca são as coisas de Deus. Então eu preciso avaliar o que tem saído dos meus lábios para perceber se eu estou cheio de Deus. Porque uma pessoa cheia de Deus não tem espaço para pecado, não tem espaço para outra coisa, não tem espaço para reclamação, para murmuração, para palavras desnecessárias, para afrontas, para desavenças. Então nós precisamos conscientizar-nos que nós fomos feitos para Deus e para as coisas do céu. Então da minha boca deve sair só as coisas de Deus. E esse é o exemplo do santo de hoje, de São João Crisóstomo, boca de ouro. Porque falava das coisas de Deus, tinha respostas acertadas, guiados pelo Espírito Santo com a sua sabedoria e com o discernimento. Então nós precisamos do Espírito Santo, sabedoria, discernimento e uma vida e um coração cheio de Deus para falar das maravilhas do Senhor. A primeira leitura de hoje, ela vai trazer para nós que Jesus veio para os pecadores. Isso dá sentido ao que a gente escutou na leitura de ontem ou anteontem, que dizia que tínhamos que amar os inimigos. Nós estávamos como inimigos de Deus pelo pecado e Jesus veio para dar a vida por nós. Então, ou seja, ele deu um testemunho primeiro de amar os inimigos, amar aqueles que não mereciam. E aí aqui tem duas coisas. Em primeiro, nós temos que amar os que não merecem, nós temos que amar os inimigos. Foi interessante que na quinta-feira, anteontem na quinta-feira, foi dia de Nossa Senhora da Virgem de Coromoto, que é patrona dos venezuelanos. E aí nós celebramos a missa para os venezuelanos, e aí eu chamava a atenção deles que é muito fácil eles pedirem para que a situação que está passando lá do ditador, do Maduro, para que ele morra. Mas a gente tem que rezar pela conversão dele. Então trazia isso. Quando eu falava sobre amar os inimigos, eu trouxe essa dinâmica de um homem que fez com que muitos deles saíssem do seu próprio país. Muitos deles saíram do país por causa desse homem e vieram se refugiar no Chile. Mas não se pode rezar para ele morrer. Tem que amar ele. E como que eu vou amar ele? Rezando para ele se converter, rezando para ele mudar de vida, rezando para ele conhecer o Senhor e para que talvez a história daquele país seja transformada. Então é nesse sentido, como Jesus amou os inimigos, amou aqueles que não mereciam. O Maduro talvez não mereça, mas a gente tem que rezar por ele. Então é nessa dinâmica, sabe? Pessoas que não merecem, nós não merecemos, mas Jesus fez por nós. E agora é minha vez de fazer também por aqueles que não merecem. Vai dizer também que Deus teve paciência e misericórdia com a fragilidade, porque Paulo era muito limitado. E Deus teve paciência com a perseguição, com tudo aquilo que ele fez. Deus teve misericórdia, ou seja, acolheu a perseguição dele, acolheu as afrontas que ele fazia contra a igreja. Esse é o movimento de Deus, que tem paciência com os que são fracos e que acolhe a fragilidade do outro. Nós precisamos então pedir a Deus essa graça de ter paciência com os irmãos, de ter paciência com a limitação e com a fraqueza do outro, de ter misericórdia de uma pessoa que não consegue fazer do mesmo jeito que eu, no mesmo tempo que eu, na mesma hora que eu, não tem a mesma capacidade que eu, não entende do mesmo jeito que eu. Ter misericórdia é olhar para essa pessoa e entender, não sou eu, então não vai fazer do meu jeito. E eu vou tentar acolher, eu vou tentar aceitar, eu vou tentar viver com essa pessoa. Porque às vezes muitos matrimônios também estão em choque, em crise, porque o marido ou a mulher, ou a mãe e os filhos, querem que o outro seja como você. Só que o outro é outra pessoa, então não vai ser como você. E misericórdia é esse movimento de olhar para a pessoa e perceber, ela é diferente de mim, ela não vai fazer como eu, mas eu vou tentar entender, eu vou tentar ajudar no que eu posso, eu vou tentar estar junto, eu vou tentar fazer alguma coisa, eu vou tentar aceitar esse processo.
E nisso nós vamos também ensaiando o processo e o projeto da paciência, que é aprender a esperar. Esperar o tempo do outro, esperar que talvez o outro não vai alcançar, esperar que as coisas sejam transformadas ou melhorem. Isso é a paciência que a gente precisa aprender com a leitura de hoje. A perceber que o outro talvez vai levar um pouco mais de tempo para realizar aquilo e você vai esperar. Dá tempo para o outro fazer. Dá tempo até para o outro errar, porque às vezes a gente não faz isso. A gente não, às vezes, muitas vezes mãe faz isso. Não deixa o filho errar. E aí, se ele não erra, ele não tem com o que aprender. E aí a gente acaba não ensinando. A gente acaba engessando. A gente acaba tolindo e encerrando, sabe? Engaiolando, enjaulando, limitando. Pronto, a gente acaba limitando e não deixando crescer, porque a gente também aprende com os erros. A gente também aprende com aquilo que a gente fez de errado. Eu falava com uma pessoa esses dias que como tem sido diferente estar nessa nova paróquia, né? Claro que tudo é diferente porque estou em outro país, outra cultura, mas a minha cabeça para lidar com certas coisas é diferente, porque eu errei muitas coisas em Palmares, errei muitas coisas na Maré, mas eu tentei aprender com isso e agora eu estou tentando não cometer os mesmos erros. Então, assim, os meus erros em Palmares e na Maré me prepararam para hoje, para que eu viva de uma outra maneira o meu ministério aqui no Chile, entende? Então, é deixar também, é ter paciência de esperar o outro errar, acolher o erro do outro e ajudar ele a sair do erro. Isso é paciência e misericórdia que a gente precisa viver na nossa vida. O Evangelho vai falar do exemplo da árvore, que uma árvore boa não pode dar fruto mau e uma árvore má não pode dar fruto bom. Porque a árvore ela vai respeitar a sua essência. A árvore ela vai respeitar quem ela é. Se ela é uma árvore de maçã, ela não vai dar abacaxi. Se ela é um espinheiro, ela não vai dar azeitona. Porque a árvore respeita a sua essência. Ela sabe quem ela é. O problema é que muitas vezes nós não sabemos quem somos e aí vivemos de qualquer jeito. Se alguém pede maçã, a gente dá maçã. Pede abacaxi, a gente dá abacaxi. Porque eu não sei quem eu sou. Então, também o processo, que tem um pouco a ver com o evangelho de ontem também, que falava que a gente tem que olhar para si mesmo, não querer tirar a trave do outro, mas olhar para o cisco que está no meu olho. O contrário, não querer tirar o cisco do olho do outro e deixar a trave no meu. É também isso, de me conhecer. Saber quem eu sou, saber meus limites, saber até onde eu posso ir, saber o que eu posso fazer e me respeitar nisso. Então, se eu sei que eu posso dar até aqui, eu vou fazer o meu melhor até aqui. E o resto Deus vai completar. Então, é aprender a se respeitar, porque a árvore se observa pelos frutos, porque a árvore se respeita. Se ela é uma árvore de maçã, ela não vai dar morango, porque ela se respeita. Ela não faz além daquilo que ela pode fazer e nem faz menos do que ela pode fazer, porque às vezes a gente se esconde também e dá menos do que a gente pode dar. Então não é fazer mais do que você pode, mas também não é dar menos do que você pode. É ser quem você é e dar tudo do que você tem naquilo que você é, respeitando os seus limites. E aí a gente vai chegar nessa questão de a boca fala o que o coração está cheio, então a gente precisa suplicar todos os dias ao Senhor para se encher de Deus, para que saiam as coisas de Deus e do céu da nossa boca todo o tempo. E, por fim, a gente não pode deixar de pensar também que a gente precisa, quando a gente começa a rezar para que Deus faça coisas em nós, para que Deus me dê paciência, para que Deus me ajude a ser misericordioso, para que Deus me encha, para que Ele saia de mim, para que as coisas de Deus saiam de mim, isso é começar a construir uma casa na rocha, que é como termina o Evangelho. Quando eu começo a construir uma casa na rocha, quando eu começo a construir uma vida em Deus, nada me derruba. Porque o que acontece é que às vezes a gente quer construir em Deus, mas a gente constrói em Deus, mas com as minhas forças. E aí quando vem uma tribulação, uma dificuldade, um problema, uma coisa que eu não entendo, tudo desaba. Porque o vento não vai deixar de soprar. A diferença é onde eu estou firmado. O vento da tribulação, da dificuldade, das frustrações, das tristezas, não vai parar de soprar. Mas a diferença que faz é onde eu estou firmado. Se eu estou firmado em Deus, pode vir qualquer vento que não vai me derrubar. Agora, se eu estou firmado em mim mesmo, achando que é Deus, ou me colocando no lugar de Deus, aí que as coisas começam a ruir e a desabar. Então precisamos firmar a nossa vida em Deus, pela oração, pela leitura da palavra, por um caminho com o Senhor, aproveitando o mês da Bíblia para ler um pouco mais da palavra de Deus, para rezar um pouco mais. Quaresma de São Miguel, o mês da Bíblia, várias oportunidades para você rezar mais, para você construir e edificar uma vida em Deus. Então edifique sua vida no Senhor
e deixe com que brote do seu coração grandes coisas da parte de Deus. Não deixe que brote maldade, palavrões, discórdia e maledicência, porque isso é você. Encha-se de Deus para dar o melhor ao mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.